de base, que aqui no caso é base 60 e no 60, 60, 24. Então você tem uma mistura de dados, não dá só para somar ou para subtrair. Então, quando você tem esse tipo de manipulação, o que é o jeito mais fácil? Converte tudo para um valor primitivo que você consiga somar e subtrair, e depois desconverte para o valor quebrado. Então, por exemplo, a pergunta é: quantos segundos isso daqui vale? Entendeu? Seria 12, que é uma hora. Uma hora é 60 minutos vezes 60 segundos. 25 minutos vale quantos segundos? 25 vezes 60. E mais 39. Então agora você tem valor. Tudo em segundo. Aí faria a mesma coisa com esse caso aqui. Entendeu? Esse é o fácil. Porque senão tu ia ter que ficar com um monte de fielse. Vai um catatal de fielse. Mas que aqui você pode. Depois que você converte, você consegue somar, subtrair, você fazer qualquer coisa. Entendeu? O que é que você tem que saber? É o algoritmo de como é que eu vou de hora, minuto, segundo para segundo. É só sair multiplicando. Uma hora vale isso daqui. Um minuto vale isso daqui. Isso aqui vale o segundo. Então, por exemplo, se fosse uma função, né? Converte. Você recebia a hora, minuto e segundo. E ela retorna o quê? Hora vezes 60 vezes 60. Agora eu estou na linha. Mais minuto vezes 60. Mais segundo. Pronto, agora você consegue ir de hora, minuto, segundo. Para quantos segundos se passaram desde que o dia começou? Se passaram 3.200 segundos desde que o dia começou. Não é questão de ser mais certo. É que se a gente só tivesse que calcular a hora do próximo segundo, você conseguiria resolver com 3 ifs, entendeu? Mas se eu quisesse te perguntar, por exemplo, quantos segundos faltam até a meia-noite? Ou então, quanto tempo falta até a meia-noite? Ou então, qual é a diferença de tempo entre esses dois horários? A gente está falando de horário, mas isso vale para qualquer coisa. Por exemplo, quantos dias faltam até o meu aniversário? Entendeu? Como é que eu vou saber quantos dias faltam até o meu aniversário? Tu vai ficar fazendo conta de mês e ano, esse mês tem 30, o outro mês tem 31, entendeu? Quantos dias faltam até eu fazer 50 anos? Não dá para fazer esse tipo de conta. Como é o jeito fácil? O jeito fácil é você pensar, eu não consigo calcular quantos dias faltam até eu fazer 50 anos. Então o que é que eu faço? Eu penso quantos dias eu tenho e eu dou um jeito de calcular isso em dias. E aí depois eu pensaria, quantos dias eu vou ter quando fizer 50 anos? Aí eu calculo isso em dias. Aí eu subtraio e aí depois eu converto de novo para dia, mês e ano. Porque senão você não consegue fazer a conta. Entendeu? Aqui seria a mesma coisa. Agora, como é que desconverte? Como é que eu vou de 5.000 segundos para hora, minuto, segundo? Isso daqui, em blocos, ele vira a hora. Não é verdade? Cada bloco de 60 vezes 60 é uma hora. A cada 360 segundos, ele vira a hora. Então, para desconverter, um valor seria um jogo de módulo. Valor dividido por 360 seria a hora. O que sobra seria valor módulo 360. Isso daqui, o que sobra dividido por 60 são os minutos. E o módulo são os segundos. Aparentemente é feioso, eu entendo. Mas é assim que você faria, né? Você pensa em blocos, as horas rodam em bloco de 360. Dividir é perguntar quantos blocos de 360 eu tenho. Entendeu? Isso seria a hora. O que sobrou fica para os minutos e segundos. Quantos blocos de 60 eu tenho? Vai gerar os minutos. Exato. E o que sobrou vira os segundos.
Depois que você descobriu que faltam 270 segundos até você acordar, você tem que transformar esses 270 segundos em hora, minuto, segundo. Quando tu coloca lá o despertadorzinho para acordar às 6 da manhã, ele diz, faltam 3 horas, 20 minutos. Meu Deus, eu só vou dormir isso. É horrível. Tem que desabilitar essa função maldita do despertador. Só... Exato. Esse meu Deus, não tem nem 6 horas de sono. Droga. Bora derrubar as crianças da motoca, tá? Bora derrubar as crianças da motoca. As crianças na motoca são... É a próxima atividade. A gente tem duas, a motoca e a lapiseira. A gente não vai fazer o porquinho, tudo bem? O Tamagotchi vocês tentam fazer. Aí a gente tem a motoca e o grafite. Isso aqui a gente bota o grafite e escreve, isso daqui as crianças botam o dinheiro na motoquinha e sai para passear. Vocês querem fazer qual de sala? Não precisa fazer. O do porquinho não precisa fazer. Tá? Porque ele, convertido para TypeScript, ficou feioso. Aí eu quero trabalhar ele só lá na frente quando a gente falar de mapas, que fica melhor. A gente trabalhar melhor o assunto de mapas. Tá? Mas o Tamagotchi é só seguir o modelo dos gadgets sets, já ficou no ponto, é uma coisa que dá para fazer. Tá? Mas vamos lá, agora a gente vai para a motoquinha. Tá? Vamos entender aqui o contexto da motoquinha. O menino muito feliz. Vocês já andaram na motoquinha dessa? Não. Nunca? Não é de pedal, não. Essa é elétrica. A bateria. Quando a gente vai... Hoje nos shoppings, você tem, né? Toda vez que eu vou no shopping, raríssimo atualmente, que as crianças veem, eu quero, né? Muito caro, mano. É um absurdo de caro. Mas teve uma vez que eu estava na praça com as crianças, a única vez que eles andaram. E aí era bem baratinho, era tipo assim, R$10, 15 minutos, 5 minutos, alguma coisa assim, que dava para eles darem 3 voltinhas no parque, e foi muito legal, eles subiram e ficaram andando com a motoquinha 10 minutinhos, foi muito legal. Então vamos lá. A gente vai trabalhar com duas classes, pessoa e moto. E o objetivo aqui é entender a relação de agregação entre os objetos, tá? A pessoa não faz parte da moto. A moto e a pessoa são entidades diferentes. Moto e pessoa, elas têm o que a gente chama de uma relação de agregação. Eles têm tempos de vida diferentes. Eles estão, de alguma forma, relacionados, mas eles não estão... eles não são dependentes. Um não faz parte do outro. A moto, para existir, não precisa da pessoa. Vamos pensar aqui em termos de cão e dono. O cão, ele está vinculado ao dono, mas o dono pode morrer e o cão continuar vivo. De uma forma, o cão pode morrer e o dono continuar vivo. Agora vamos pensar em outra relação, uma relação agora que não é de agregação. O cão tem um coração. Você pode pensar no coração como uma parte do cão. Você tem uma classe coração, que tem artérias, ventrículos, átrios e tudo mais. Só que se o coração do cão para de funcionar, se você arranca o coração do cão, o cão vai junto. Então aqui a gente tem uma relação de composição. Não dá para pensar no todo, ou então matar o cachorro e o coração dele continuar funcionando, entendeu? Não tem como... essas duas entidades, cão e coração, estão relacionadas. Deixa eu dar um outro exemplo. É como casa e paredes. Tem como ter uma casa sem paredes? Não. Se eu arranco as paredes, o que acontece com a casa? É uma casa muito engraçada. Não tem casa sem paredes, mas tem casa sem porta. Entendeu? Inclusive a porta, ela pode fazer parte de mais de um cômodo. A porta não é uma propriedade, não é parte necessária da casa. Isso a gente chama de todo e parte.
Mas a forma mais fácil de você pensar, eu consigo separar os tempos de vida das entidades? Eu consigo tirar a porta e a casa continuar existindo? Sim? Sim. Eu consigo tirar a sua cabeça e você continuar existindo? Não, não. Entendeu? A moto pode continuar existindo sem a criança. Então, não é a moto que cria a criança, a moto recebe a criança. Isso faz toda a diferença para a gente. É a moto que dá o nil da criança, que cria o objeto criança. Não faz sentido a moto criar a criança. Fora da moto, eu crio a criança e a moto recebe a criança. Da mesma forma, como quando a moto fica sem uma criança, ela não destrói a criança, ela devolve a criança. Então, o tempo de vida das duas entidades é separado. Ok? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. Eu tenho que ter uma classe moto e uma classe pessoa. Está aqui a nossa relação entre eles. A nossa pessoa tem uma idade, tem um nome, e aqui tem um construtor bem simples e os gets. Get age, get name. Beleza. Aqui a gente tem o que nós chamamos de relação. Tá vendo? Essa setinha aqui, ela indica uma relação. E esse losango, né, esse diamantezinho aberto, diz que é uma relação de agregação. A moto carrega, comporta, leva uma criança. E essa relação, a gente tem uma relação de agregação. A criança não faz parte da moto, mas a moto se relaciona com a criança. Como é a nossa... Isso aqui é o que a gente chama de multiplicidade. Eu tenho que uma moto pode ter 0 ou uma criança. Nesse caso, dessa moto, não pode ter mais de uma criança na moto. Não tem dois banquinhos para a criança sentar. Então, nessa modelagem, é apenas uma. Vamos pensar em outro tipo de relação aqui. Por exemplo, na lapiseira. A gente tem que uma lapiseira pode ter 0 ou vários grafites. Para isso que serve essa estrelinhazinha, o asterisco. Uma lapiseira pode ter 0 ou vários grafites. Uma mercearia pode ter 0 ou mais pessoas lá na fila do caixa para serem atendidas. E por aqui vai, né? Para várias. Um trampolim guarda várias crianças. Então vamos voltar lá para a motoquinha. Tá. Nós vamos fazer essa relação da seguinte forma. A moto tem uma variável que guarda a pessoa que está a utilizando. Está vendo aqui? Então, além do tempo que a criança compra para poder utilizar a moto e da potência da moto, modos mais potentes e modos menos potentes, a moto sabe, ela tem uma referência para a pessoa que a está utilizando. Diz que uma moto pode ter 0 ou uma criança, porque aqui a moto ela está embaixo, então ele fica para baixo. Então, por exemplo, se você imaginar conta, uma pessoa pode ter 0 ou mais contas no banco. Ou, por exemplo, você diz assim, não, para a pessoa estar no banco, tem que ter no mínimo uma conta. Então, uma pessoa pode ter 1 ou mais. Não faz sentido uma pessoa ter 0 contas no banco, diz. Exato, que esse 1 aqui se relaciona à moto. E esse 0 a 1 se relaciona à pessoa. Por exemplo, qual a relação entre uma pessoa e os braços? Uma pessoa tem de 0 a 2 braços. Não tem pessoa com 3 braços. Mas por causa de um acidente pode ter uma pessoa que não tem braço. É uma coisa mórbida. Eu preciso saber dos melhores. Bora lá. Por exemplo, agora tem que pensar em conta conjunta. Ou, por exemplo, conta de banco. Uma pessoa pode ter vários bancos. Conta em vários bancos. E um banco
vinculado a várias pessoas. Agora a gente tem a relação de 0 para vários e de 0 para vários. Eu posso ter conta em vários bancos e um banco pode ter a conta de várias pessoas. É a relação, por exemplo, entre professor e aluno. Entre professor e aluno ficaria 0 a vários. Um aluno, ele pode não estar matriculado, ele não tem nenhum professor. Ou ele pode estar matriculado em mais de disciplina, ele tem vários professores. Só que um professor, ele pode ter um aluno, como ele pode ter vários alunos. Então, a gente teria em ambos os lados 0 até asterisco. 0 até asterisco para aluno, que eu posso ter vários alunos, ou nenhum, se eu não estiver dando nenhuma disciplina. E o aluno pode ter 0 professor, se ele não tiver nenhuma matrícula, ou vários professores. Entendeu? Então, nem sempre começa em 0. Às vezes não faz sentido eu ter 0. Ok? Então, por exemplo, um gato vivo, ele tem de 1 a 7 vidas, que o gato é vivo. Ele não pode chegar a 0 que ele morre. Vamos lá. Só dá para atropelar ele no máximo 6 vezes, se você quer que ele continue vivo. Vamos lá. Parou. Ai, meu pai. Então, esse daqui é o 003. Vocês conseguem baixar já, tudo bem? Então, aqui a gente tem uma coisa bem simples, né? Tem uma brincadeirinha aqui de buzinar. Então, buzinar na motoca faz 100. E a gente pode colocar uma pessoa na motoca. A gente coloca uma pessoa na motoca e manda mostrar a moto, mostra que já tem uma pessoa. No caso aqui é o Marcos, de 4 anos, que está aqui na nossa motoquinha. Tudo bem? Se eu tentar colocar uma outra pessoa na moto, a Marisa de 2 anos, o que é que o meu sistema tem que me avisar? Eu não posso, porque já tem uma pessoa na moto. Então a gente vai ter que gerenciar, primeiramente, se tem ou não tem alguém na moto, e aí comprar tempo para a molequinha poder passear. Então eu vou fazer aqui no Replit com vocês. Oi. Não. Não. Os números não mudam. Hã? Vale, eu não fiz. Eu faço agora com vocês. Eu não fiz ela em TypeScript, é bom que a gente faz juntos. Mas a lapiseira eu fiz, não fiz? Deixa eu ver. Hã? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Fiz a lapiseira. Não, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. É porque não tá. É porque assim, é muito canto para atualizar. Não tá atualizado no IDME. Por exemplo, se a gente olhar lá o Tamagotchi, cadê? Se eu vier aqui nos arquivos, tem bem aqui, ó, TypeScript, tá vendo? Ah, mas tudo bem, tá aqui o draft dentro do cache. Então, no caso do Tamagotchi, tem também. Ele já é para carregar automático. Bora testar aqui. Eu tentei fazer de um jeito, deixa eu apagar aqui algumas coisas. Qual é o Tamagotchi? 006, né? Deixa eu apagar tudo aqui. Ó, se vocês quiserem atualizar o de vocês, é só digitar update. Ele baixa todos os scripts novos. O que esse erro tá vindo aqui? Tudo bem. Então, bora aqui. 006, né? Testa aí. Download no shell. Download 006 em TypeScript. Ele baixou aqui.
Pois eu olho e aí eu ajeito os errinhos que tiverem aparecido. Aqui o Tamagotchizinho. Agora a gente vai fazer a motoquinha 003, né? Então bora voltar lá. O que eu faço e já construo com vocês agora do zero. A motoca. ADD file, não é ADD file, não. É console download 003 em TypeScript. Ok, então vamos nós. Vamos teste por teste, caso por caso, até a gente fazer ela todinha. Então aqui a gente tem o nosso texto, o que a gente tem que fazer, e aqui a gente vai precisar fazer a modelagem dela, e a modelagem a gente pode utilizar a foto que tem aqui, né? Usar a nossa foto do File to Load Image, por quê? Porque aqui a gente está sem imagem. Olha que engraçado. Vou abrir ela aqui. Será o celular? Tá com erro, né? Tá com erro também no GitHub, eu fiz alguma coisa. Ué, lá do motoca. Ué, tá com as figuras aqui, por que não tá indo figura para lá? Tudo bem, vamos olhar por aqui. Então, o que a gente precisa? Vamos fazer aqui de acordo com esse modelo. A gente precisa de uma idade. Motoca.ts. A gente vai precisar de uma idade. Então, vamos aqui. Nossa classe pessoa. Pessoa vai ter idade, que é um número, que não tem inteiro, né? E precisa de um nome, que é uma string. Eu vou colocar os dois como private, para não dar acesso. Private. Tudo bem. Vamos criar aqui o construtor. Construtor. E aí, no construtor eu vou passar o nome e a idade e já fazer as atribuições. Vou passar aqui o name, que é uma string, e o age, que é... Vou colocar de novo a marcação aqui para lembrar da linha que eu não posso usar. Trazer um post-it, que é um number. Ok. Vamos fazer aqui como público e fazer as atribuições. This.name recebe name, this.age recebe age. A diferença do público para o privado. Se você criar uma pessoa, let pessoa recebe new pessoa. O nome dela vai ser Marisa e a idade vai ser 9 anos. Você não consegue acessar o que é privado de fora da classe. Está vendo que aqui eu estou fora da classe? A classe ela só vem até aqui. Os métodos da classe conseguem acessar o que é privado. Mas fora da classe não. Só consigo acessar o que é público. Ou então com visibilidade de pacote, que é quando eu não coloco o tipo.
Mas pode ser essa diferenciação. Lembra do relógio? Se você quer controlar que a pessoa não pode colocar a hora diretamente, não é para ela poder fazer isso. Time.hora, perdão, time.hora recebe 1000. Se ela tem acesso direto à variável, ela pode colocar o valor que ela quiser na variável. Então, quando eu tiro a variável de acesso e obrigo ela a usar o método set, aí eu restringo que ela só pode alterar a variável se for através do método. Você restringe para garantir o controle. Então, você agora define as regras de acesso e as regras de manipulação. Não é qualquer hora que você vai poder. Entendeu? A mesma coisa, você não. Para poder colocar gasolina no carro, a gente não tinha o método set gasolina. A gente tinha abastecer. Ok? Então, pronto. Para poder conseguir pegar as variáveis, eu vou ter que criar o que agora? Os public, né? Get age, que retorna um number, que retorna this.age, igual a outro, public get name, que também retorna um string, this.name. E o meu string, que retorna uma string. E aqui no caso eu vou estar retornando nome, name, mas não existe name, já avisou que é name, eu não sei que é name não. This ponto name mais 2 pontos mais this ponto age. Tem uma outra forma de fazer conversão de string que é assim. Entre classes, aí você coloca as suas variáveis dentro de... Acho que é assim. Entendeu? Você coloca as variáveis, quando tem que ficar fazendo mais, para concatenar um monte de string. Então, por exemplo, se eu quisesse escrever seu nome é nome, seria seu nome é esse ponto nele. Seria um string só com as substituições. E aí tudo que não está aqui dentro ele é caractere literal, por exemplo, esses 2 pontos. Agora eu consigo criar uma pessoa, Marisa velhinha, e pessoa TS Node. Ele não invocou o string, né? Ponto string. Marisa tem que não. Então, a primeira parte eu tenho, que é a parte da pessoa. Agora, vamos fazer a motoca. A motoca, ela vai ter os métodos entrar, buzinar e sair. Vamos concentrar nos que são mais importantes para cá, tá? Então, vou fazer aqui uma classe motoca. E a minha motoquinha, ela vai ter, vou pensar por enquanto só na pessoa. Person, pessoa do tipo pessoa. Eu coloquei pessoa assim? Vamos para uma coisa nova agora, constructor. Quando eu crio uma pessoa, quando eu crio uma moto vazia, o que deve ser o valor de pessoa? Para informar que não tem uma pessoa ali. Só que 0 não é um valor válido para a pessoa. 0 é um valor válido para inteiro. Queridos do meu coração,
Principalmente vocês dois que estão no celular a aula quase toda. Vocês estão tão perdidos que vocês não conseguem acompanhar e por isso estão fazendo outras coisas. Estou falando assim, de preocupação, entendeu? Ou é porque tá simples demais, ou porque vocês não conseguiram fazer nada da disciplina, estão viajando e já chutaram o balde. Só me orienta para não ficar muito preocupado. Tá, cara, melhor hora para poder tirar dúvida e perguntar, agora. Tu imagina quem tem 2 horas para ficar tirando dúvidas, se ajudando. Então, assim, esperar para sentar sozinho na depressão com um litro de café, esperar que venha uma ajuda externa, quando tem todo o ecossistema aqui para vocês tirarem dúvida, não é a ação mais esperta que existe. Então, se você já está aqui, se não desistiu, ela diz, professor, o que é que essa pessoa está aí? Então, assim, pode fazer pergunta besta. Vocês estão aqui para poder aprender, eu estou aqui para 2 horas, é tempo para caramba, mano. Então, 2 horas tirando dúvida é melhor do que 2 horas eu falando e vocês viajando aí, fazendo sei lá o que no celular. Porque eu fico pensando, meu Deus, será que eu perdi esse aluno mesmo? Será que ele está escrevendo no celular? Será que ele está falando com a mãe doente? E está perguntando cadê o antibiótico que ela não lembra onde botou? Então, assim, o meu papel aqui não é ajudar, mas é tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Entende? Então, se vocês estiverem viajando na maionese, não seja por culpa de vocês se não fizeram a tarefa, aproveite o tempo para tirar a dúvida e aí quando chegar em casa tenta estudar mais, entendeu? Assim, professor, eu não estou entendendo nada, eu estou entendendo algumas coisas, aproveita e pergunta, tá? Então, quais são os valores para a pessoa aqui? Ou é undefined, porque eu não defini, ou é uma pessoa que eu joguei lá, ou tem ainda uma nova opção de valor, que é quando a gente quer dizer explicitamente que não tem nada lá. Quando faz sentido dizer que não tem uma pessoa aqui, eu estou conscientemente dizendo que isso daqui pode ser uma pessoa como pode não ter uma pessoa. E aí, para isso, a gente diria que ele também pode ser nulo. Perceba que a diferença entre o nulo e não definido. Não definido, normalmente, é um comportamento que resulta de um erro. Esqueci de criar a variável. Esqueci de inicializar a variável. Esqueci de passar o parâmetro. Entendeu? E aí isso vai dar o quê? O undefined. Undefined é uma coisa ruim. Não foi definido, então eu não consigo manipular. Nulo é diferente. Nulo eu estou dizendo, olha, isso daqui pode ter uma pessoa ou pode não ter. Então, não ter uma pessoa é um comportamento esperado. Porque nem sempre a motoca vai ter uma pessoa dentro da motoca. A motoca pode ter uma pessoa ou pode não ter uma pessoa. Nesse caso aqui, eu disse que pessoa, a variável, o atributo, ele vai ter 2 valores, 2 tipos possíveis. Ou ele carrega uma pessoa, ou ele carrega nulo. Mas isso não foi a atribuição. Se eu não der nenhuma das 2 coisas para ele, ele vai começar com qual valor? Undefined. Eu estou dizendo, ele suporta 2 valores. Ele suporta nulo e ele suporta pessoa. Mas se eu não der nada, ele vai começar com undefined. Então, como é que eu explicitamente digo que a minha moto vai começar vazia? Desse ponto, pessoa recebe. Perfeito. Então, agora eu estou dizendo explicitamente que esse parâmetro suporta uma pessoa, mas que atualmente na minha moto não tem ninguém. Oi. Eu entendi, mas quando eu estou não é pessoa. O nulo é você explicitar que aquele objeto não está apontando para ninguém. Ou seja, é a forma explícita de dizer que ele pode ser vazio. Em alguns casos, você vai dizer que você não aceita valores vazios. Ou seja, tudo tem que ser validado antes. Mas quando você diz que você aceita um valor vazio, significa que você se responsabiliza por validar. Entendeu? Não, tudo bem, você pode me mandar um valor que não é vazio, eu vou validar.
Mas quando você diz isso, a pessoa não precisa testar se isso daqui é igual a nulo. Por quê? Porque você está garantindo que aqui sempre vai ter uma pessoa. Agora você está deixando explícito, ei, antes de tentar imprimir, manipular, pegar a idade, vê se ela existe, porque eu estou dizendo para você que essa pessoa talvez não exista. Quando começa a motoca começa vazia. Entendeu? Então, por exemplo, vamos tentar agora inserir uma pessoa na motoca. Então, vou chamar aqui inserir. Inserir recebe uma pessoa do tipo pessoa. O que é que eu tenho que testar antes de colocar essa pessoa dentro da motoca? Se ela está vazia, porque senão eu vou sentar um na cabeça do outro. Não posso fazer isso. Então, como é que eu testo se essa pessoa aqui da motoca está vazia? Se o quê? Como é que eu acesso esse daqui, que é o atributo? Qual é a palavrinha-chave para acessar esse daqui? Des.pessoa. Lembrando que o des ele serve para acessar os métodos e também os atributos. Se des.pessoa, se o atributo for igual a nulo, se não existe uma pessoa na moto, então o que é que eu vou fazer agora? Coloco a pessoa dentro. Como é que eu coloco a pessoa dentro da moto? O que significa colocar uma pessoa dentro da moto? Não. O Neo criaria uma pessoa. Eu não estou criando a pessoa. Eu estou recebendo a pessoa. Não é a moto que cria a pessoa. Fora da motoca, a pessoa vai ser criada. Esse método inserir vai ser chamado e ela vai receber a pessoa. O que a moto vai fazer é guardar a pessoa recebida. Ah, beleza. Eu vou guardar, referenciar, porque essa agora é a pessoa que está na moto. A pessoa recebe a pessoa para outra pessoa. Exato, isso. A pessoa que a moto referencia é o objeto que eu recebi por parâmetro. Se não, sorry.log moto ocupada. Beleza? Então, se isso aqui retornasse void, ou seja, não retorna nada, estaria finalizado. Se retornasse um booleano para avisar se deu certo, é boolean? Pronto. Nesse caso aqui eu retorno o quê? E aí, se fosse para retornar um booleano, aí aqui seria o false. Lembrando que se você usar o return, você não precisa do else, né? O return já mata o teu código bem aqui dentro do if. Beleza, vamos pensar agora em remover. Como é que eu tiro? Ó, eu quero remover devolvendo a pessoa. Como é que eu tiro a pessoa que está na moto? Desocupar a motoca. Exato, porque se não tiver pessoa, não dá para devolver nada, né? Então, o nosso método nem sempre vai devolver uma pessoa, porque talvez não tenha. Então, eu tenho que avisar que esse método talvez devolva outra coisa. Devolva o quê? Nulo. Então, o meu método remover pode devolver uma pessoa, se tinha pessoa, ou nulo, se não tinha ninguém. Qual é o meu primeiro caso aqui? Se tiver alguém, se des.pessoa for diferente de nulo, vamos lá. Se eu fizer só isso, retorne dis.pessoa, está resolvido? Por que não?
Exato. Com isso daqui, eu não anulei, eu não coloquei nulo na pessoa que estava dentro da moto. Eu só devolvi, como se ele estivesse perguntando, ei, quem está aí? Fulano. Mas eu continuo referenciando fulano. Então, o que é que eu tenho que fazer? Como é que eu zero quem estava dentro da moto? Desse ponto, pessoa recebe nulo. Só que se eu fizer isso, como é que eu vou retornar a pessoa? Vai funcionar isso? Hã? Tudo bem, mas assim, está faltando um passo aqui. Qual é o passo? Eu coloquei nulo, ou seja, eu tirei a pessoa da moto, mas quando eu fui retornar, eu já não tinha mais a referência da pessoa, né? Porque eu coloquei nulo bem aqui. Então, qual é o passozinho que falta agora? Eu tenho que fazer duas coisas. Eu tenho que colocar nulo e eu tenho que devolver a pessoa que estava na moto. Se você já colocou no função. Se você já colocou no função. Só que se eu coloquei nulo, eu perdi a pessoa. Como é que eu devolvo uma referência que eu perdi? Você devolve a primeira pessoa. Mas se eu retornar primeiro, acaba o método e eu não consigo botar nulo. Boa, filha. Então, o que eu posso fazer? Salva em outro lugar, né? Auxiliar recebe desse ponto pessoa, boto para nulo e retorno auxiliar. Certinho? Entende que eu precisei fazer isso? Tá? Só que agora eu tenho o outro caso. Qual é o outro caso? Não tinha ninguém. Então, moto vazia, e agora eu retorno. Beleza? Então agora eu já consigo inserir pessoas e remover pessoas. Vamos fazer um toString aqui para mostrar uma motor. Public toString retorna uma string e string. E aí eu vou retornar. Eu vou retornar só assim, bem simples. Mais pessoa ponto. Vou errar de propósito, tudo bem? Ele nem me deixou errar de propósito. Eu tentei retornar desse ponto pessoa ponto toString. Olha o erro que ele está dizendo. Conseguem ler? Você está em cima da linhazinha? Em cima da linha, deixa eu baixar mais. Pode ser nulo. E o que é o problema dele ser nulo? O que é que eu não posso fazer ele sendo nulo? Quase. Se eu fizer só isso, ele vai funcionar. Por quê? Porque quando eu faço isso, se for uma pessoa, ele imprime o objeto, se for nulo, ele imprime nulo. Mas se eu fizer isso daqui, se eu fizer isso daqui, eu estou invocando um método de uma coisa que não existe. Se não existe um objeto, eu não posso invocar um método, eu não posso acessar um atributo. Entendeu o que é? Então, eu não posso acessar um método de uma coisa que não existe. Então, aí eu poderia resolver isso de duas formas, né? Poderia fazer aqui o velho bom if, né? Não. Se pessoa for igual a nulo, eu retorno nulo. Se desse ponto pessoa, né? Desse ponto pessoa foi igual a nulo, eu retorno nulo. Se não, eu retorno. Agora eu posso chamar o toString, que eu tenho certeza que não é mais nulo, porque se fosse nulo tinha morrido ali. Mas desse ponto pessoa ponto toString.
Olha que interessante. O próprio compilador, nessa construção, já percebeu que agora eu posso chamar o toString. Tá vendo? O compilador percebeu que eu já fiz o teste e que se ele passou nesse teste, com certeza ele é um valor válido. Se mesmo assim, transformar em texto. Lembra que eu criei um método bem aqui, ó, toString, que faz o que? Que transforma ele em texto. Tá? Se mesmo assim ele reclamasse que o objeto podia ser inválido, aí você lembra que tinha um tal de um asterisco, exclamação para dizer que eu tenho certeza que o objeto é válido. Agora a gente pode testar já. Vamos lá, vamos criar uma motoca. Let moto recebe new motoca. Se eu mandar imprimir minha motoca, vai aparecer que não tem ninguém na motoca. Bora lá. Tem ninguém na motoca. Agora eu vou colocar uma pessoa dentro da moto. Moto.inserir. Para inserir, ele pede uma pessoa. Como é que eu crio uma pessoa? Bem aqui nessa linha. Como é que eu crio uma pessoa bem aqui? New pessoa. Eu não posso fazer sem o new. Posso fazer só assim. É uma pessoa. O Rui, 999 anos. Hoje sim. O que é que ele está reclamando aqui? Porque sem o new, sem o new eu não consigo criar uma pessoa. Então tem que vir aqui e colocar new pessoa. Agora, essa pessoa que saiu é para estar dentro da moto. Então, quando eu mandar mostrar a moto de novo, é para aparecer que tem quem lá dentro da moto. Vamos testar se o Rui está dentro da moto. De onde é que está vindo essa linha de código aqui? De onde é que está vindo essa construção? Os parênteses estão vindo bem daqui. Ele não caiu no if, ele foi para cá. E o toString da pessoa gerou o quê? O nome, 2 pontos e a idade. Por isso que aqui a gente tem o nome, 2 pontos e a idade. Se eu tivesse feito de outro jeito qualquer, tracinho, que aqui aparece aqui embaixo. Nome, tracinho, idade. Então, o toString da moto está chamando o toString da pessoa. Para criar um novo local para guardar a pessoa, para você usar o LED. Tá, então vamos lá. Qual é a diferença? Não. O let, ele cria a variável. Ele não cria os objetos. Por exemplo, tá vendo aqui, ó. Aqui eu criei a moto. No caso, o LED vai ser só para criar a variável para passar na sua. Exato. Em momento nenhum, eu criei... Aqui eu só criei uma moto, que foi exatamente aqui nessa marcação, e uma pessoa, que foi exatamente aqui nessa marcação. Por que foi que a moto eu guardei? Porque se eu não tivesse guardado, eu não conseguiria manipular a moto e perder o objeto. Então eu precisava salvá-lo em algum local para continuar manipulando esse objeto. Mas essa pessoa, ela só serve para eu jogar dentro da moto. Eu não vou precisar desse objeto depois, entendeu? Eu poderia ter colocado numa variável. Por exemplo, seja a pessoa recebe, e aí eu passaria assim. Mas eu não vou utilizar em canto nenhum mais. Então, o que foi que eu fiz? Eu joguei direto para dentro da motoca. Agora a gente vai para o próximo teste. Vamos tentar tirar a pessoa da moto e verificar se a pessoa que veio é o Rui. Então, eu tenho que pegar a pessoa, ó. Vou pegar a pessoa com moto, ponto, remover. Qual é o tipo de pessoa dessa daqui? Não.
Ó, o tipo do objeto é o tipo da devolução. O que é que o remover me devolve? Pessoa ou nulo. Você tem que imaginar que o compilador não é tão inteligente para entender o contexto. Ele vê as assinaturas dos métodos. Ei, remover pode devolver pessoa para nulo. Se você quisesse forçar que isso aqui é obrigatoriamente uma pessoa, ele dizer, ei, mas o remover está dizendo que pode, o remover está dizendo que pode devolver nulo. Então você está tentando forçar uma coisa que pode ser nula e sempre transformar numa pessoa. Isso daí pode dar errado. Entendeu? Então, por isso que o tipo aqui é um tipo híbrido, por causa da resposta do remover. Então, agora você poderia fazer o teste, se pessoa for igual a nulo, significa console.log nota vazia. Ou então, console.log achei mais pessoa. Achei fulano. Se eu não colocar o toString, o toString vai ser invocado automaticamente. Por quê? Se eu não colocar aqui o toString, mesmo assim ele vai ser invocado automaticamente nessa linha 57. Por quê? Vai representar o objeto Como um texto. E por que ele aqui vai ser convertido para texto? Porque eu estou somando ele com string. Qualquer coisa que você soma com string em JavaScript, ele vai converter para string. Ó, por isso é que eu botei tá vendo? Mais. Então, estou convertendo automaticamente para texto. Eu só queria mostrar que quando a gente colocou a guarda aqui de teste, ele deixou eu utilizar. Antes, se eu tirar isso daqui, aí ele vai avisar, ei, esse cara pode ser nulo. Eu estou testando. Aí você, tudo bem, eu deixo. Entendeu? Então, nesse caso aqui, como eu estou dentro do if, provavelmente ele também vai me deixar. Tá vendo? Se eu não tivesse com esse if else aqui, ele não ia deixar. Tá? Não precisa. É só explicitando que ele está verificando se pode ser nulo ou não pode ser nulo. Então, assim, as aspas vazias. Se ele apaga tantas aspas para colocar as funções certo? Nesse caso pode, porque obrigatoriamente isso daqui é uma moto. Então o console.log converteria, entendeu? Então nesse caso aqui não precisaria nenhum deles. Às vezes, quando não tem as aspas, ele imprime a representação do objeto e não o toString. Uma forma de sempre forçar o toString é colocar as aspinhas vazias. Vamos ver se ele consegue tirar o Rui de dentro da moto. Bem aqui, Rui. Achou o Rui dentro da moto. Só que se eu não botar, agora eu vou tentar botar uma outra pessoa dentro da moto. Moto.inserir. Uma nova pessoa que vai ser a Marisa. Marisa com Z. Tem 123 anos. O que é para dar no nosso código? Daí, volta ocupada. Então, o nosso código, como funcionou direito, eu achei o Rui dentro da moto. Mas agora, se a gente implementou direito, é para eu conseguir colocar a Marisa dentro da moto porque eu tirei o Rui. Ok? Então agora, e aí se eu tentasse mandar mostrar a moto, ia aparecer quem? A Marisa. O projeto de hoje é só esse. Assim,
É pouca coisa, mas não é trivial, porque a gente tem a compreensão do que é um objeto, de que o objeto pode ser nulo, de que a gente tem que fazer as verificações se o objeto existe ou não existe. Por quê? Porque eu não posso acessar um dado de uma coisa que pode não existir. Entendeu? Então, tem vários detalhezinhos pequenos num projeto pequeno como esse, mas são detalhezinhos importantes. Os outros métodos, eles são muito parecidos com aquilo que a gente já fez no carro. Se por curiosidade você quiser fazer isso aqui, por exemplo, o buzinar. Buzinar é para retornar um string. Vamos ver se vocês conseguem ter a ideia do buzinar. Quando ela é criada com a potência de buzina. Potência. Number. Ok? E aí eu recebo a potência, que é um number, e atribuo a potência. Desse ponto, potência recebe potência. Ok. Então, se eu buzinar e ele tiver 1 de potência, é para sair PEN. Se ele tiver 2 de potência, é para sair PEN. 3 de potência, PEN. 4 de potência, PEN. Quanto mais alta a potência da buzina, mais ES é para sair da string. Código bobo, mas só para não esquecer de lógica de programação. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço a quantidade de ES casar com o valor da potência? Deixa eu só aprender minha esposa lá fora. Aí vocês têm a ideia aí. Ele vai pegar o resto, tá? Tipo, você liga Só que isso foi tipo 100 de potência. Você vai fazer um, sabe? Você faz um uso, você faz. Você fala uma vez, você vai mentir. Tu pega uma métrica, aí faz o seguinte, tu vai tentar, vai pegar o gênero de cada uma deles, o outro você vai tentar fazer o gênero. Como é que você vai pegar a lei? Você tem um nome de Quando ela tem grande, mas ela é um deles. Então, eu não lembro. Como é que vai fazer isso? Não lembro. quando houver potência, sério, Bota um código. uma beleza. E aí, para isso, você pode transformar. Pensando nisso. Funciona assim, então. Só. Não pode ter diferente, né? É só botar um foco concatenando. Ó, a nossa saída vai começar com P. Entendeu? E aí, eu vou fazer um for. 0 e menor do que desse ponto. Potência e mais. Saída mais E. Vou botar um E a cada valor de potência. Vou juntando na saída. E aí no final eu retorno saída mais M. Ele vai irritar?
Ele não tomou ele não espaço. Não tomou ele, mas vai ficar tipo 3, se for só um de potência, seria 3 dele separados. Nossa, ela tem muita espaço, ele colocou tudo junto. Não tem espaço para. O espaço não vai ficar no. Não tem espaço. Se eu tiver 1 de potência, ele só vai entrar no for uma vez. Ele vai ficar P, E, M, PEM. Só para você passar por baixo espaço, vocês não verem. Não tem espaço em canto nenhum aqui. Aí com 2 de potência, ele vai entrar no for 2 vezes. Vai jogar 2 S dentro da saída. Você está concatenando. Concatenando. Aí você pensa, rapaz, não é possível que não tenha um jeito, um comando de eu repetir o mesmo caractere várias vezes dentro do mesmo vetor. Claro que tem, sempre tem. Tudo tem, mano. Tudo tem. Ok? Não sei decorar não, mas deve ser alguma coisa como... Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui o console aqui, ponto. Node. Sempre tem, rapaz. Deixa eu ver. Nossa, isso vai ser antigo, não vai ter condição só uma vez. Mas eu vou dizer quantos. Uma potência. Não tem isso. Sempre, todo linguagem tem. JavaScript, create, array, with any elementos do mesmo tipo. Criar um array com N elementos do mesmo tipo em JavaScript. É um fio. Fio vai fazer vários elementos do mesmo tipo. Para encher, deixa eu testar aqui. Então ficaria... Eu digo quantos eu quero. Array de 10 elementos. Ele vai criar 10 elementos vazios. Mas eu vou preencher todos eles com o E. Então eu tenho vários S. Só que agora eu vou mandar juntar tudo sem espaço. Vários S. Então, nosso código, para fazer tudo numa linha só, ficaria assim, né? Vai ser o P mais array de des.potência. Aí vai criar um array com vários elementos. Eu vou mandar agora preencher todos eles com E. Só que aqui eu tenho um vetor. Eu vou juntar todos eles sem dar espaço, né? Sem colocar nada. E aí eu coloco o M no final. Então, assim, sempre imagine que tem um jeito já. Bora buzinar aqui. Newmall toca. Porque Newmall toca está esperando a potência. Newmall toca com 5 de potência. Console.log moto.buzinar. É porque o construtor já espera o valor de potência, tá vendo? E já faz a atribuição aqui, ó. Potência que eu recebo do construtor vai para a potência número. Para continuar, por exemplo, se eu quisesse que tivesse um construtor sem parâmetro, eu posso dizer que se não passar a potência, o default é 1. Então, se eu não passo a potência, o default é 1. Perceba que o meu método buzinar, ele não faz o console.log. Na verdade, tirando os erros, a gente não usa o console.log para nada. A gente sempre devolve a informação. Então, aqui eu estou dando um return da informação retornada. Então, por isso que eu preciso do console.log aqui fora. Cadê? Tem 5S? Tem 5. Nossa, motoca buzina. O último método para finalizar o projeto inteiro seria o dirigir. Porque o dirigir, ele precisa de tempo, de comprar tempo. Qual é a lógica do dirigir? Vamos ver aqui, ó. Dirigir. Você manda dirigir e diz quanto tempo você quer dirigir. Se der para dirigir tudo, ótimo. Senão, você tem que dizer que o tempo acabou, a motoca ficou sem tempo, né? Aí, andei por 10 minutos.
A motoca desligou depois de 5 minutos. É a mesma lógica do carro. Para dirigir tem que ter uma pessoa dentro da motoquinha. Aí você vai fazer o teste. Não tem pessoa? Avisa que não tem pessoa. Não tem tempo suficiente, dirige só o que o tempo permite. Tem tempo suficiente, dirige tudo. Aí, não entendi. Bom, o senhor vai fazer o teste nacional de novo. É porque para dirigir tem que ter alguém na moto. Se não daria, nosso trabalho já foi feito. Se lá, hoje, vai dirigir, já não dá para Sim, mas os métodos que eu tenho até agora são inserir e remover. Eu não tenho nenhum outro método fora esse. Então, como ficaria aqui? Eu tenho que saber dirigir time number. Se des.pessoa é igual a nulo, não dá para dirigir com a moto vazia. Caso 2. Se o meu tempo, porque agora eu teria que criar a variável tempo, time number, começa com 0. Como eu já inicializei aqui, eu não preciso aqui. Mas eu precisaria aqui de comprar tempo, né? Comprar tempo, number, value, number. Aqui é bem simples, né? This.time mais velho. É só jogar o valor para dentro. Agora tem. Então, se eu não consigo andar tudo, como é que eu sei que eu não consigo andar tudo? Se o this.time for menor do que o time. Não. Se ele pede para eu dirigir 10 e eu só tenho 5, aí eu vou dar a mensagenzinha, né? Vou zerar tudo. Então, primeiro eu vou avisar. Console.log. Moto desligou depois de this.time. O que eu tinha, não o que ele pediu. E agora eu zero. This.time recebe 0. Então, assim, se vocês perceberem, a mesma lógica que a gente usou no carro, a gente usa de novo, que é justamente para fixar. Por isso que é ruim quando a pessoa não faz um, ela vai tentar fazer esse. São mais coisas para poder descobrir, assim, tentar fazer ao mesmo tempo. Porque se você já fez, aí é uma repetição. Aí você repete de novo, aí você vai pegando pela repetição. Agora, o último caso, né, this.time. É mais simples do que a moto, né? Pronto, e aí nós finalizamos, fizemos o projeto inteiro. Aqui no caso agora seria só eu ajustar para passar nos testes. Bora lá, vou pegar e já vou ajustar para passar nos testes. Aqui eu tô, esse daqui é o 003. Não está adiantando, tá? Eu coloquei como no certo. Só que a China agora vai de novo para o. A gente também tem um lugar diferente. Não tem não. Aí tu tá fazendo no teu computador de casa, né? Ah, tudo bem. Eu dei um jeito de tirar aqueles comandos de entrada e saída e colocar aqui. Parte dessa semana. Dízima! Como é que você tá? Porra, vou te ver. Eu não. Quero te falar contigo não, só quero te ver. Tá chato. Brincadeira. É meu 40 anos desse semestre. Então bora lá fazer nossos testes.
Primeira coisa que eu preciso é criar uma moto. New moto. É motoca? Motoca, exato. Agora eu preciso criar isso aqui é só para fazer os testes, tá? Vamos lá, vamos ver quais são os comandos que ele pede. Primeiro é iniciar, e aí passa a potência. Então, hello! Você voltou para nós. Init moto recebe new moto toca com o primeiro parâmetro. Ok, próximo. Qual a próxima coisa aqui? Comprar. Não, comprar é no final já. Entrar. Não, buzinar. Buzinar é o mostrar. Mostrar é o segundo. Para mostrar, eu vou dar um console. É porque aqui é amém. Normalmente vocês recebem amém, mas como eu não tinha feito amém para cá, eu estou dizendo que o comando de init, que ele vai passar aqui, vai estar vinculado a criar uma nova moto. E aí, isso daqui é o que ele vai executar. Da mesma forma, o comando de mostrar vai fazer o quê? Mostrar a moto que a gente tem. E aqui eu vou continuando vinculando todas as ações dos testes aqui aos métodos que a gente fez. Por exemplo, entrar recebe um nome e uma idade. Então, vou fazer. Vou vincular o quê? Enter, que é o nome que tem lá. Enter vai chamar qual função? Moto, ponto. Como é que eu coloco a pessoa dentro? Inserir. Aí eu preciso de uma pessoa, né? New pessoa. Essa pessoa vai receber um nome e uma idade. Aqui é o parâmetro 0, que é o nome da função. Aqui é o parâmetro 1, que é o nome da pessoa. Aqui é o parâmetro 2. Então, o parâmetro 1 é o nome da pessoa e o parâmetro 2 é a idade. Só que eu tenho que converter a idade para número. Bora para o próximo agora. Eu já tenho iniciar, mostrar, buzinar. Normalmente, a gente faz em etapas, tudo bem? É porque como eu já estava com vocês e não queria fazer os testes, eu fui fazendo logo o código todo. Mas, normalmente, como vocês já vão ter os testes, implementa duas funções, roda e faz passar nos testes. Eu vou fazer isso, vou fazer aqui só o buzinar. Não vou fazer o buzinar. Vou mandar rodar os testes logo. Evaluate, chain, parâmetro. Bora mandar rodar os testes. Vai dar um monte de erro e a gente vai consertando os erros. Qual foi o primeiro erro que ele deu? Tá vendo aqui, ó, aqui é o toString, era para ter dado o quê? Mostrado a potência, o tempo e a pessoa. Só que ele mostrou a moto sem formatação. Esqueci de chamar o toString. Teste de novo. Nulo, por quê? Porque o toString que eu implementei da moto só mostra a pessoa. Nem mostrava a potência e nem mostrava o tempo. Os toString normalmente vocês recebem, mas vocês poderiam construir também, né? No JavaScript você não precisa, mas deve. Porque tem comandos que ele vai acabar juntando sem os pontos e vírgula. Entendeu? Você não é obrigado, mas é recomendado. Então, terminou a atribuição, você coloca ponto e vírgula. Se não,
colocar o ponto e vírgula, em casos especiais vai dar errado. Mas assim, em casos especiais, mas, tipo assim, coisas que, por exemplo, não vai cair na disciplina, mas se você já pode colocar do jeito certinho, coloque. Tá? Então, bora ali, ó. A minha string eu precisaria que fosse a potência, o tempo e a pessoa. Então, eu vou colocar do jeito que ele quer que eu coloque. A minha potência, o return. Fazer aquele jeitinho, ó. As frases. A minha potência vai vir de desse ponto potência. O meu tempo vai vir de desse ponto time. E a pessoa, ele quer que seja empty e não nulo. Então, eu vou fazer assim. Vou matar bem aqui. Tá vendo? Aí eu vou somar com a seguinte coisa. Você lembra do velho ternário de guerra? Já mostrei para vocês o ternário, né? Se desse ponto pessoa for igual a nulo, eu vou substituir isso daqui por empty. Se não, eu vou substituir isso daqui por pessoa.toString. É o nome que eu quero que saia. Antes eu estava escrevendo nulo quando não tinha ninguém, mas o teste quer que eu diga que está vazio, empty. É só para gerar string do jeito que ele espera que seja string. Mas aí, ó, eu transformei aquele if else num ternário. Então, meu teste é: se a pessoa for igual a nulo, eu escrevo empty. Se não, eu pego o texto da pessoa. Lembrando que eu poderia ter feito isso daqui da seguinte forma, né? E aí eu finalizo com o fecha parênteses. Pronto, agora eu fiz o outro toString, vamos mandar rodar de novo. Peraí. Ah, que eu copiei e os pontinhos de marcação vieram juntos. Aí você fica doido porque não consegue ver a diferença. Esses middle points aqui, tá vendo? Isso são só as marcações de white space. Deixa eu tirar eles. Ó, já passou no primeiro teste, tá vendo? Agora ele não está conseguindo buzinar. Então, se você fosse fazer uma contagem de pontos, você já teria acertado 2 dos 13 testes. Aí você vai lá e implementa o buzinar. Na verdade, a gente já implementou, né? Só faltou chamar aqui. Se ele pedir para buzinar, eu vou fazer o console.log de moto.buzinar. Estourei o horário, pessoal, desculpa. E aí pronto, seria só finalizar aqui para as coisas direitinho que a gente fez. Hoje mesmo no GitHub. No GitHub não, lá no YouTube. Valeu. Use Motorcycle. Tchau, pessoal.